Meus amados, eu quero aqui meditar com vocês na palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20 até o 24. Eu vou ler aqui, mas de uma forma sucinta, você poderá acompanhar aqui através da minha leitura, né? Eu resumi um pouco os versículos para poder dar sentido aí àquilo que eu pretendo falar com os amados irmãos neste momento. Eu estou utilizando de um sermão que Deus nos deu algum tempo atrás e adaptando ele para esse tempo, né? Era um sermão propício, foi alguns meses atrás, foi propício naquele tempo, ainda quando não sabíamos absolutamente nada de pandemia, o que iria acontecer aí na face da terra, e de fato foi um sermão bem propício mesmo, sabe, para a gente nos remeter à palavra de Deus e buscarmos a Canaã celestial. Deus nos deu um tema que é esse daqui, ó. Gozém não é Canaã. Gozém não é Canaã. Está lá em Êxodo capítulo 8, verso 20 até o 24. Eu quero ler aqui com os irmãos. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Aleluia. Gozém não é Canaã. Esse texto aqui que está em Êxodo faz menção de um homem levantado por Deus, Moisés, que reivindicou diante do Faraó que Faraó deixasse o povo de Deus sair do Egito. Como nós sabemos pelo texto bíblico, todo texto bíblico nos remete ao plano de Deus para a salvação. Desde Gênesis a Apocalipse, a proposta da palavra de Deus é a salvação da humanidade. O propósito de Deus nesta terra é salvar a humanidade. Ele entregou o seu filho para que através do seu filho pudesse reconciliar a humanidade com ele mesmo. Então Deus entregou o seu filho para morrer por nós naquela cruz, para remir toda a humanidade dos seus pecados. Então, a única proposta de Deus para a humanidade é a salvação do homem. Como a gente percebe no texto bíblico, começando em Gênesis, logo que Adão e Eva pecam, Deus então faz uma promessa que do ventre da mulher nasceria um varão. Esse pisaria a cabeça da serpente, embora que a serpente feriria o seu calcanhar. Estava apontando para o Cristo que viria morrer por nós, ser ferido por nós e salvar a humanidade. Então, quer dizer, em Gênesis já começa então uma promessa de redenção para o homem. A gente percebe também numa profecia de Noé, onde ele diz que a descendência de Sem iria ocupar a região de Canaã, ou a descendência de Cão, já fazendo menção que da descendência de Sem surgiria um povo que ocuparia a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Em Noé, então, a gente já percebe uma profecia de Noé, dada para a descendência de Sem, para ocupar a terra de Canaã. Como a gente percebe ainda no texto bíblico, Deus chama um homem por nome Abraão, tira ele da terra de Ur dos Caldeus e diz para ele: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei.
deixa aí a sua parentela, os teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que emana leite e mel. Ou seja, aquela profecia que Noé predisse sobre a descendência de Sem, chegou agora para Abraão. Abraão, ele era da descendência de Sem. Então Deus chama Abraão para que ele ocupasse a terra de Canaã, e de fato ele pisou na terra de Canaã. Abraão, ele transferiu esta promessa de Deus para o seu filho Isaque e também para o seu neto Jacó. Diz o texto, na palavra de Deus, que tendo uma grande fome na face da terra, a família de Jacó passou a sofrer adversidade. E um dos filhos de Jacó, chamado José, foi vendido por seus irmãos e foi parar no Egito. E no Egito acabou sendo um governador. E olha que surpresa! O filho de Jacó, chamado José, vendido por seus irmãos, se tornou governador e matou a fome da sua família. Foi esse José que convenceu Faraó para que trouxesse o seu pai Jacó e a sua família para morar no Egito. Faraó, então, disponibilizou uma terra chamada Gozém, bem afastado do centro urbano, ou seja, bem afastado, praticamente quase fora do território egípcio. A família de Jacó começou então a habitar aquela região. E ali ela se multiplicou de uma forma extraordinária. Mais ou menos 70 pessoas se transformou em uma nação com mais de 2,5 milhões de pessoas. Uma família se torna agora uma nação. E Deus havia falado para Abraão que a sua descendência, antes de ocupar a terra de Canaã, seria ainda escrava. E de fato foi. A família de Jacó, que se tornou uma nação, se tornou escrava no Egito. E ali no Egito habitou por 430 anos. Desta nação, Deus traria o Messias. E o Messias, então, iria salvar a humanidade pela remissão do seu sangue. Então, o povo de Deus, a família de Jacó, que estava no Egito, que agora se tornou uma nação, precisava sair desta terra de Gozém e ocupar a terra de Canaã, onde habitavam os cananitas. A profecia de Deus tinha que se cumprir. A profecia lá de Noé, que chegou em Abraão, que passou por Isaque, que passou por Jacó, e agora a família de Jacó era uma nação, e esta nação precisava sair de Gozém e ocupar a terra que mana leite e mel. No verso 22 de Êxodo 8, diz assim: naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. É claro que quando Moisés disse para Faraó que deveria deixar o povo de Deus sair do Egito, sair de Gozém, para uma terra que Deus tinha mostrado para o seu povo, Faraó não quis deixar o povo ou a família de Jacó sair. Por quê? Porque ele entendia que a família de Jacó era seu escravo, ou aquela nação havia se tornado escravo do Egito e deveria servir como escravo. O Faraó não quis deixar que a nação agora do povo de Deus saísse do Egito. Então, Deus usou Moisés para castigar o Egito com 10 pragas, e você já ouviu falar sobre essas 10 pragas que caíram no Egito. O que nos chama a atenção nesse texto é que Gozém foi a região que Jacó e seus filhos solicitaram a Faraó por intermédio de José para nela habitar. Gozém é descrito como a melhor terra do Egito, bem propícia para a agricultura e a pecuária. A gente percebe claramente que foi nesta terra que Deus prosperou o seu povo. Uma família com 70 pessoas se tornou uma nação com mais de 2,5 milhões pessoas depois de 430 anos. Como Faraó
não queria que o povo de Deus saísse do Egito, ele foi castigado com pestes. As pestes atingiram o Egito. Dentre as várias pestes que atingiram o Egito, diz a palavra de Deus que as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Ou seja, os deuses egípcios, um a um, foram afundando diante de Moisés e Arão, porque Deus estava reivindicando diante de Faraó o seu povo, que era a sua propriedade. O povo de Deus era propriedade de Deus e não propriedade do Egito. A gente observa, dentre as adversidades que caíram sobre o Egito, as pragas das rãs, as pragas dos piolhos e também as pragas das moscas. Para Faraó saber que as pragas não eram um acidente natural, Deus poupava o seu povo lá na terra de Gozém, enquanto todo o Egito estava sofrendo adversidades com as pragas que Deus estava enviando. Olha que interessante. Deus poupava o seu povo em Gozém e, ao mesmo tempo, o Egito estava sofrendo com as pragas que Deus estava enviando. Diz a palavra de Deus que nenhuma praga chegava à tenda do povo de Deus. Nenhuma. Os magos de Faraó reconheceram, principalmente na praga dos piolhos, que era o dedo de Deus em ação. Os próprios magos do Faraó disseram: Faraó, é o seguinte, a gente tem observado que é o próprio dedo de Deus afrontando o Egito. Por quê? Porque não é um acidente natural. A gente percebe que todo o Egito, todos os egípcios estão sofrendo com as adversidades. E lá em Gozém, o povo deste Deus está sendo guardado, está tendo livramento. Isto não é outra coisa a não ser o dedo de Deus. A gente observa que Deus cuida do seu povo, Deus salva, Deus cura, Deus prospera, Deus dá livramentos, assim como aconteceu lá na terra de Gozém. Mas para o povo de Deus, Gozém não era Canaã. E também nós entendemos que a terra onde nós habitamos hoje não é Canaã. A nossa Canaã é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. É lá que tem que estar o nosso foco. Às vezes a gente fica muito preso em Gozém, desfrutando das bênçãos de Gozém, como o povo de Deus desfrutou no passado. Prosperaram, se tornaram fecundos, uma família se tornou uma nação. Também nesta terra, pelas bênçãos de Deus, nós temos também muitas bênçãos. A igreja se tornou, de fato, eu diria, uma grande potência no mundo. O cristianismo são milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, mas o mundo não é o lugar onde Deus quer que o seu povo fique. Aqui é uma Gozém, que por mais que nós estamos usufruindo de bênçãos, aqui não é o nosso destino final. Aqui, na verdade, nós somos inquilinos, nós somos peregrinos, porque a nossa visão tem que estar na Canaã celestial, como Deus queria que o seu povo tivesse esse entendimento, que pudesse entender que Gozém não era a sua terra, que era o seu destino final. O destino final do povo de Deus era a promessa dada lá a Abraão, Isaque, Jacó, e agora para a nação de Israel. Eles tinham que habitar Canaã, a terra que mana leite e mel, e nós também. Nós entendemos que o nosso destino final é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. Esta terra para nós é uma terra passageira. Esta pandemia pode ser o dedo de Deus para a humanidade, que está longe dos preceitos de Deus. Deus está olhando para o seu povo. E a gente tem que observar o dedo de Deus, a vontade permissiva de Deus nestes dias. A gente não pode olhar isso como algo natural, algo que surgiu e pegou Deus de surpresa, Deus desprevenido, como se Deus não fosse onisciente. Pelo contrário,
Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele permitiu, aí está o dedo de Deus. Esta confissão dos magos egípcios era uma declaração para Faraó, para que Faraó desistisse de lutar com Deus, mas Faraó não ouviu o recado de Deus. O príncipe deste século, o príncipe deste Egito, deste mundo, que simboliza um mundo de pecado, ele não quer deixar o povo de Deus sair, sabe, ter visão de futuro, ter visão de vida eterna, de buscar a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Ele quer prender o povo de Deus onde? No Egito, mesmo lá em Gozém. E às vezes a gente esquece que estamos tendo prosperidade, bênçãos no Egito e entendemos que esta é a vontade de Deus, porque Deus está distribuindo bênçãos para a igreja. Meus irmãos, por mais que Deus distribua dons, ministérios e tenha maravilhas, e a gente prove o miraculoso, e que Deus faça do cristianismo uma potência como fez na face da terra, aqui não é o nosso destino final. De repente, para a gente poder lembrar que aqui não é o nosso destino final, entra em cena o dedo de Deus, chamando a atenção da humanidade e despertando a igreja para que possa lembrar dos preceitos da palavra de Deus. Muito bem, neste tempo de pandemia, Deus quer dar um recado ao seu povo, lembrando que Gozém não é Canaã. Gozém não é Canaã. A gente está orando para que Deus entre com providência, que Deus dê livramento, que as coisas voltem à sua normalidade, que os comércios se abram, que o shopping esteja aberto, que os parques, os circos, os estádios, a igreja também. Mas para voltarmos à mesma visão de Gozém, como se aqui fosse o nosso destino final, Deus não quer realizar uma grande obra na face da terra para que a gente deseje buscar os nossos próprios interesses em Gozém e não os interesses de Deus. Os interesses de Deus, olha, estava lá na profecia de Noé, que veio para Abraão, que foi para Isaac, que foi para Jacó. A família de Jacó se tornou uma nação. E quando o povo tinha esquecido de Canaã, já acostumado com Gozém, entra em cena o dedo de Deus, trazendo uma lição para a humanidade daquela época e uma lição para o seu povo. Será que não é o dedo de Deus mostrando algo para o mundo e, ao mesmo tempo, nos despertando que aqui não é o nosso destino final? De que forma nós estamos orando para Deus preservar Gozém? Ou para Deus salvar a humanidade, levando-a para a Canaã celestial? A igreja de Cristo se acostumou a viver em Gozém, assim como o povo de Deus se acostumou a viver lá no interior do Egito. O povo de Deus se acostumou. No começo, o povo, a família de Jacó, sabia que tinha uma promessa que era Canaã, mas depois a família de Jacó foi crescendo, vieram os filhos, os netos, bisnetos, prosperidade, agricultura fértil, o povo se tornou fecundo, se tornou uma nação, esqueceram de Canaã. Esqueceram do destino final. E passaram agora a vivenciar uma vida natural, uma vida terrena. É verdade que nesses 430 anos, mais ou menos 200 anos, começou agora a apertar o povo de Deus com o princípio de dores. E a gente viu lá na frente o escravismo forte. Moisés teve que entrar em cena, dizendo, olha, Deus ouviu o gemido do seu povo. O povo ainda não está gemendo para que Deus possa livrá-lo das adversidades maiores do mundo espiritual. É um tempo de nós pedirmos para Deus, Deus, ajuda-nos a adequarmos o nosso pensamento,
Ajuda-nos a adequarmos a nossa esperança e fé na Tua palavra. Porque se não for desta forma, a própria igreja também vai sofrendo apertos e vai entrando dentro dos princípios de dores. E Deus não quer isso. Deus só permite que o seu povo passe pelo princípio de dores quando o povo passa a esquecer de Deus e dos preceitos de Deus. Daí entra em cena o dedo de Deus, puxando a orelha do seu povo, para trazer o seu povo novamente à sua palavra e aos seus preceitos. Nós, como igreja, nos acostumamos em Gozém, como povo, a família de Jacó, a nação de Israel, também se acostumou lá no passado. Eles prosperaram no passado. E a igreja dos dias de hoje também prosperou e muito. Dá uma olhadinha nos canais de televisão. Veja quantos milhões não são pagos para a igreja transmitir os seus programas nos canais de televisão. Dá uma olhadinha nas igrejas com enormes catedrais, com um imobiliário altíssimo. Olha como a igreja se tornou rica. Olha como a igreja se tornou próspera. Olha como a igreja se acostumou a ser igreja em Gozém. E esqueceu que tudo isso fica. Vai ficar tudo isso. Vai ficar os canais de televisão, os grandes templos, as grandes catedrais. Olha, os grandes corais, orquestra, patrimônios extraordinários, grandes salários de pregadores, cantores, conferências pagas, convenções em grandes hotéis. A igreja se tornou próspera. Ela se acostumou a ser igreja em Gozém. Mas é da vontade de Deus que a igreja fique em Gozém? Que ela continue assim, desta forma, observando somente a questão terrena, a prosperidade terrena? Se perguntarmos para todas essas igrejas, elas vão dizer, mas nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos anunciando a Cristo. Mais de 80% dos programas de televisão é para os próprios crentes, é para os próprios ofertantes e dizimistas. Um percentual pequeno voltado para a salvação, para a vida eterna. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha como é suntuoso. Muitos templos e catedrais. Acostumamos viver em Gozém. Nós acostumamos viver nesta terra. Acostumamos com os dons, acostumamos com os ministérios, acostumamos. E Deus entra em cena despertando a igreja. Em menos de 100 dias, a economia no mundo começou a quebrar. E agora estão todos repensando a questão econômica. E aqui inclui-se a igreja também. Estamos demorando para entender o recado de Deus? Queremos um livramento para Gozém? Ou estamos buscando em Deus que Ele possa nos redirecionar para Canaã celestial, que é o nosso lugar? Será que eu quero um livramento para Gozém? Ou eu quero conduzir o povo dizendo, gente, Gozém é Gozém. Mas o que Deus quer é isto, que lembremos de Canaã. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, e não para que o povo de Deus fosse próspero em Gozém. O que temos observado na televisão? Quantas igrejas estão pedindo valores para manter os patrimônios, manterem essa estrutura riquíssima? Eu acho que é um tempo de rever tudo isto. É um tempo de revermos as casas pastorais.
É um tempo de revermos a prosperidade excessiva. É um tempo de repensarmos como igreja. Será que no meio da pandemia, os sacerdotes estão com seu incensário entre os vivos e os mortos, pedindo para que Deus entre com providência e salve o seu povo? Ou salve o seu patrimônio? O que temos observado? Que tipo de sermão nós temos ouvido? As pragas do Egito foram classificadas como repugnantes, dolorosas, apavorantes, esmagadoras. E nenhuma delas comoveu o coração de Faraó. Nenhuma delas atingiu o povo de Deus, é verdade, porque Deus cuidava do seu povo lá. Deus dará livramento para o seu povo. A igreja vai continuar sendo igreja. A igreja está nesta terra e um dia será arrebatada desta terra. Mas quando passar essa pandemia, que tipo de igreja seremos? Seremos a igreja de Gozém? Ou seremos a igreja de Canaã? Tudo nos mostra, baseado na história do povo hebreu, que até mesmo a proteção, a prosperidade de Deus na história daquele povo foi motivo para enfurecer o coração de Faraó. Lembre-se, Deus prosperou o seu povo em Gozém, e o coração de Faraó ficou endurecido, enciumado. Ele mesmo percebia que o povo era fecundo e se multiplicava. As bênçãos estavam lá. Isso causou ciúmes em Faraó. Ele até mandou matar os meninos. E por um livramento de Deus, Deus livrou a Moisés. Meu amigo, meu irmão, até onde chegar essa voz? Deus, Ele cuida do seu povo, Ele prospera o seu povo, Ele multiplica o seu povo, e não vai o seu povo cair na graça do mundo, porque cada vez que Deus abençoa o seu povo, mais é endurecido o coração daquele que impera neste mundo, mais traz ciúmes no coração daquele que é mentiroso desde o começo. Assim como no exemplo lá de Caim e Abel. Caim matou Abel porque Deus amava Abel. Quando a bênção de Deus está em nossa vida, e mesmo que venha prosperidade, multiplicação, não pense, senhores, que nós estaremos livres de perseguições. Pelo contrário, o mesmo espírito que estava em Caim tentará matar aqueles que têm o espírito de Abel. Nós já estamos percebendo algumas vozes dizendo que a igreja não é essencial, que a igreja tem que ficar em quarentena, e o Deus desse povo também tem que ficar em quarentena. Quem manda é a Organização Mundial da Saúde, é o Ministério da Saúde. Olha, Cristo, fique em quarentena, senão o novo coronavírus te pega, o Covid-19. Olha, Deus, fique em quarentena, porque você corre o risco de ser contagiado, como se a igreja não fosse igreja, como se a igreja já não tivesse exercido um ministério religioso e social há quase 2000 anos. E nos dias de hoje, lá no artigo 5º, incisos 6 e 7 da nossa Constituição Federal. Então, meu amigo, até as bênçãos de Deus na sua vida, na minha vida, pode nos fazer mártir diante de uma sociedade que está longe de Deus. E nós estamos orando por Gozém. Deus entra com providência em Gozém. Nós devemos orar assim, mas sem perder de vista Canaã. Gozém foi o tempo necessário para que a família de Jacó se tornasse uma nação. Deus disse para Abraão, olha, a tua descendência vai ser escrava. Ela vai se tornar uma nação. Depois ela vai ocupar a terra que mana leite e mel. É isto mesmo. A igreja tem 2000 anos. Ela começou pequena, lá com os 12, depois 70, e depois então se espalhou na face da terra. Hoje a igreja
ela é uma potência. Em 2000 anos, ela alcançou uma proporção extraordinária. Só no Brasil são mais de 50 milhões de evangélicos. Se Deus der graça para mais 30 anos, será mais da metade da população brasileira. Então, meu amigo, é um tempo que Deus dá para que a igreja cresça, para que o maior número de pessoas alcance a salvação, ouçam as boas novas, e a gente, nesse negócio de ser igreja, a gente corre o risco de não lembrar mais de Canaã e viver a nossa vida em Gozém. Gozém é um grande risco para a igreja, porque Gozém pode fazer a igreja sossegar. Porque em Gozém a igreja ela é próspera, ela é fecunda, ela vive em família. Em Gozém, a gente pode esquecer Canaã. Gozém é o cantinho abençoador da providência divina em tempos de crise. Mas estamos lembrando da Canaã celestial? Gozém nos faz sossegar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. É aí que a gente tem que descansar, meu irmão. É na sombra do Onipotente. Nós cremos nessa palavra. Nós estamos vendo, diante desta adversidade, a vontade permissiva de Deus. De fato, quem viesse para Gozém seria abençoado. Teria todas as bênçãos, como é abençoado quem vem para a igreja. Quem vem para a igreja é liberto, é curado. Quem vem para a igreja se torna uma nova criatura. Quem vem para a igreja se torna pai, mãe de família. Quem vem para a igreja alcança bênçãos, como bênçãos iguais àquelas que caíam em Gozém, porque Deus abençoava o seu povo lá. Só que ser abençoado em Gozém é uma coisa. Agora, pensarmos na salvação, na vida eterna e na Canaã celestial é outra coisa. E é esta coisa que Deus requer do seu povo. Será que esse movimento do dedo de Deus não é para nós lembrarmos que Ele está indicando que Canaã é para lá ou para cima e não é Gozém? Deus faz distinção do seu povo com o mundo. Deus está guardando o seu povo, guardará o seu povo durante esse tempo de adversidade. Deus conhece cada um de nós. Não quer dizer que não possa surgir mártires ou pessoas que doam a sua vida no cuidado do próximo, que pode correr o risco de um contágio, pode, porque esta marca chamada mártir, essa nomenclatura, martírio, faz parte do contexto da igreja. Esta é a promessa de quem está em Deus. Deus cuida do seu povo. Nós vemos na palavra de Deus que Deus avisa o seu povo. Deus falou com o seu povo que os guardaria em Gozém enquanto ele iria castigar o Egito. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo muitas pessoas reclusas em casa, em quarentena, como se fosse do próprio Egito. Como se não houvesse distinção entre ele e o mundo. Como se não houvesse distinção entre o crente e o que não é crente. Como se não houvesse distinção de uma sociedade que serve a Deus, de uma sociedade que debocha de Deus. Parece que o povo de Deus está em quarentena como que o Egito está. Deus está olhando para o seu povo. Deus tem levantado seus arautos, seus profetas nessa terra para indicar a Canaã celestial, para a gente tirar um pouco, sabe, essa cabeça que está em Gozém. Quando Deus avisa, é importante nos atentar. Se Deus permitiu que esta pandemia existisse em nossos dias, não deixa de ser uma exortação também para a igreja. Não deixa de ser o dedo de Deus indicando para a igreja onde ela deve fitar os olhos. Esse novo vírus foi da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que essa praga, caísse nos dias de hoje como caiu lá,
no Egito. Mas tem uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Eu concordo que muitos têm que estar preocupados mesmo. E tem que estar aflito mesmo. Se ele pensa como um egípcio. Agora, se ele pensa como povo de Deus, ele precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas e que ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Devemos olhar para o recado de Deus e não para o recado dos homens. A gente perde mais tempo ouvindo o que o Ministério da Saúde está dizendo, do que o prefeito está dizendo, do que o governador está dizendo, do que a OMS está dizendo. E o que Deus está dizendo? E o que Deus quer falar com a igreja? Todos os dias, sei lá, 15, 16, 17 horas, a maioria das pessoas ligam lá a televisão para ver a atualização das estatísticas que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil. E que hora eu ligo a estação quando Deus já está falando? O que Deus quer falar conosco nesse tempo? Temos visto muitos crentes a favor ou contra do posicionamento das pessoas que estão no poder, prefeitos, governadores, o presidente, aí vai. E como eu estou preocupado com a voz de Deus. Lá no passado, com o povo de Deus, 430 anos no Egito, embora que eles estivessem na terra de Gozém, Deus estaria preocupado em falar com o seu povo? Sim, Deus estava preocupado em falar com o seu povo, porque o seu povo se acostumou em Gozém. O povo só começou a orar quando dentro de Gozém eles começaram a se tornar escravos. Muitas pessoas só se remetem a Deus quando começam a ser escravizados pelo diabo. Daí eles se lembram, pedindo um libertador. Quando o povo de Deus esquece da palavra de Deus, vêm as adversidades para nos lembrar. Se muitas vezes não ouvimos Deus pelo amor, às vezes teremos que ouvi-lo nas adversidades, porque somos o seu povo. Deus quer falar com o seu povo. Nós vemos que na terra de Gozém, Êxodo 9, 26, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva, por exemplo. Glória a Deus por isso. Nessa pandemia, a igreja poderá ter perdas, seja materiais ou até vidas. Todos estamos sujeitos, embora crendo no cuidado de Deus. A igreja vai sair vitoriosa desta pandemia. Ela vai sair vitoriosa, mas não para fortalecer a sua vontade de viver em Gozém. Ela vai sair vitoriosa porque ela está passando ou relembrando ou sendo redirecionada para olhar para cima, para buscar a Canaã celestial. Não vamos orar diferente disso. Nós podemos pedir para Deus entrar com providência. Basta uma palavra para Ele tirar esse caos. Mas para voltarmos, sermos pessoas de Gozém, como se Canaã não existisse, será que Deus agiria em detrimento à vontade do homem para permanecer em Gozém? Fica essa pergunta. Meu amigo, Deus não vai permitir uma peste e não nos dará livramento dela se nós não mudarmos. Você não vai achar nenhum registro na Bíblia que Deus afastou uma peste se os homens não mudaram. Será que Deus quer que a humanidade mude? Será que esta peste é para mudar o quê numa humanidade que não quer saber de Deus? Será que não é um recado para a igreja de Deus? Porque é através da igreja que Deus muda
a humanidade. Deus dará um grande livramento nesta terra pela igreja, pelas orações, e nos fará a igreja melhor, voltando aos preceitos das boas novas e da salvação de almas. Gozém não é Canaã. Estamos nas profecias da Bíblia, bem nos pés da estátua, lá do sonho de Nabucodonosor. Deus revelou para Daniel os impérios babilônicos, persas, grego, romano e assim por diante. E mostra-nos os pés da estátua de ferro, misturado com barro, tentando se unir. Quando uma mão corta uma rocha da penha e lança aos pés da estátua e faz cair aquela estátua. A gente percebe que os impérios caíram. E nós estamos nos pés da estátua, onde tem ferro e barro tentando se unir e não consegue. É a profecia da palavra de Deus. As nações tentam se unir num formato de blocos e se separam. Estavam unidas há pouco tempo, há menos de 100 dias, tinha todos os blocos. Há menos de 100 dias, cada um está isolado, tendo limite às suas próprias fronteiras. Olha só, com menos de 100 dias. Estas tentativas dos países se unirem, de buscarem uma união, é o que está escrito lá em Daniel. E por que eles ainda não se unem, de fato, e levante uma autoridade política e econômica representando todos os povos? Porque tem um que ainda resiste, que é o Espírito Santo de Deus, porque a igreja de Cristo está nesta terra. Nós estamos nos pés da estátua. Neste exato momento, Deus separou as nações e uniu a igreja. Olha que interessante. As nações estavam tentando se unir em blocos. E a igreja estava se dividindo. Mudou. Deus separou as nações e está unindo a igreja. Qualquer denominação cristã estão tendo o mesmo tipo de oração e esperando a mesma resposta. Estão se unindo, porque a igreja de Cristo é uma só. Não são várias, é uma só. Deus está unindo a igreja. Você pode estar preocupado porque os povos estão se distanciando um do outro. Esteja feliz, porque Deus está unindo a igreja. Porque somente uma igreja será arrebatada e entrará nas bodas do Cordeiro. Então, esta adversidade está unindo a igreja de Cristo. Por isso que nós sairemos como igreja melhor, entendendo que Gozém é Gozém e Canaã é Canaã. Nesta pandemia, a igreja recebe um recado de Deus e também recebe um recado dos homens. Deus une a igreja e os homens dizem que ela não é essencial. Você está ouvindo isso? Deus está unindo a igreja, fortalecendo a igreja e, ao mesmo tempo, está unindo uma voz nos povos, dizendo, a igreja não é essencial. A igreja, é verdade, está reclusa, mas ela presta um serviço extraordinário. Quantas igrejas não estão atendendo as pessoas em situação de rua agora? Porque o poder público nada pode fazer diante desta catástrofe. Após esta pandemia, as nações voltarão a se unir novamente e vão se organizar política e economicamente. Diz a palavra de Deus que após esta pandemia, as nações vão se unir e vai ter um representante fortificando a questão política,
a questão econômica. E nós veremos mais para frente que a igreja menos será essencial nesse novo governo mundial. O que diz a palavra de Deus? Está escrito lá, em Apocalipse 13, verso 1, 9. E eu, João, pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, das nações, uma besta. E o dragão, que é o diabo, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que é o diabo, que deu a besta, que é o falso Cristo, o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que é o anticristo? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E a besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, a língua e nação. O faraó deste tempo, o espírito do mal deste tempo, unirá as nações e será levantado dentre as nações o falso Cristo. E a gente precisa, mais do que nunca, entender que Gozém não é Canaã. Aqui nós temos o dragão, que é o diabo, o príncipe deste mundo, a besta, que representa a força política e econômica mundial, que vai se opor contra a igreja, porque hoje já diz que a igreja não é essencial. Já estamos vivendo o prenúncio disto. Veja como a igreja está sendo tratada. Olha os decretos surgindo. Olha como a igreja está sendo blasfemada. Olha como Cristo está sendo debochado. No Brasil a gente viu isso. No carnaval passado. Depois desse representante mundial, político e econômico, entrará em cena o falso profeta, que será levantado da terra e fará sinais e prodígios e levará consigo a humanidade. Estão entendendo? Deus está permitindo que as nações se separem, para que a igreja se una e tente voltar aos primórdios, que Gozém é Gozém, Canaã é Canaã. Sai desta terra, povo meu. É Deus atraindo o seu povo, o seu único povo. Quem sabe é este povo que agora está unido em oração. Diz o texto, depois desse representante mundial, então, virá o falso profeta. Está em Apocalipse, capítulo 13, verso 11 ao 18. Ele vai trazer grandes sinais e prodígios. E vai arrastar consigo a humanidade. E ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai negociar, ninguém vai fazer absolutamente nada se não tiver a marca da besta. Olha que interessante. Você quer ver? Já tem aí as grandes empresas de tecnologia, já está dizendo onde eu estou, onde você está, onde está tendo aglomeração. Os dados de onde nós estamos já estão sendo passados para os governos, para saber onde nós estamos, onde o João Vieira esteve hoje, onde ele andou, e você, e todo mundo. Senhores, depois desta pandemia, o meu número e o seu será outro. Esse banco de dados terá os dados de todos. Você pensa que você vai entrar em uma outra fronteira sem que politicamente as nações não se conversem? Muitas coisas mudará nesse tempo. Por que nesse tempo? Porque é um tempo da tecnologia. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz absolutamente nada se não tiver a marca da besta. É claro, só podia ser no nosso tempo, na tecnologia, ou seria há 2000 anos atrás. Nós vemos em cena a trindade satânica
Satanás fingindo ser Deus o Pai, o anticristo fingindo ser o Messias, e o falso profeta que vai fingir ser o Espírito Santo. É necessário nós olharmos para o alto, para a Canaã celestial, porque quem se atrever a viver em Gozém correrá um grande risco depois do arrebatamento, porque o que é dado hoje em graça, amanhã poderá ser requerido através do martírio, que é a salvação. Antes que aconteça isso, da besta entrar em cena e do falso profeta, a igreja será arrebatada, ela sairá de Gozém, e Deus já está chamando o seu povo para que você entenda que Gozém não é Canaã, que o Brasil não é Canaã. Canaã celestial só tem uma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, onde está Canaã, se não for por mim. Ele é o caminho. Não é o caminho de Gozém, é o caminho de Canaã. Hoje tem muitos líderes apontando o caminho de Gozém, da prosperidade, da bonança, da riqueza, da felicidade. E onde é mesmo o caminho da Canaã, do Jesus que veio para salvar a humanidade? Paulo diz lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até os 18, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com os senhores nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, Gozém não é Canaã, ficará em Gozém quem não ama os céus. Esta é a palavra de Deus, é o que Deus está fazendo nestes dias, unindo a igreja. A igreja, cada um estava na sua denominação, na sua tradição, nas suas percepções, na sua prosperidade dentro de Gozém, e acabou isso. Deus está unindo o seu povo, a única igreja que será salva e será arrebatada para Gozém, não, para Canaã. Gozém não é Canaã. Você deve estar preparado para a partida. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, o povo de Deus pedia um libertador e Deus então deu Moisés. E Moisés então conduziu o povo de Deus, tirando do Egito. Neste tempo em que nós estamos vivendo de pandemia entre quatro paredes, é um tempo suficiente para refletirmos na palavra. Você não iria refletir na palavra dentro de um shopping. Você não iria refletir na palavra em um parque de diversão. Você não iria refletir na palavra dentro de um cinema ou em uma praça de alimentação. Na tua casa, recluso, você está tendo todo o tempo da longanimidade de Deus para que eu e você, como igreja, possamos nos voltar para a palavra de Deus, porque Gozém é Gozém, Canaã é Canaã. Tempo de quarentena é tempo de voltarmos à palavra de Deus. Tudo um dia ficará para trás, inclusive aquilo que nos exigiu reais cuidados e anos de trabalho, tudo vai ficar. Imagine famílias tradicionais em Gozém tendo que deixar tudo. Irmãos que tinham mercadinho em Gozém deixaram tudo. Irmãos que se tornaram prósperos em Gozém deixaram tudo. Que na hora que o povo teve que partir. E o hebreu que ficasse, sabe que os egípcios iriam fazer com ele. Da mesma forma, aquele crente que ficar na terra depois do arrebatamento, senhores, não queira saber o que o faraó
deste tempo fará com os cristãos, porque já vai entrar em cena a besta, o anticristo. Já está dizendo anticristo, anticristão. É um tempo de reflexão. Tudo ficará para trás. As catedrais ficarão para trás. Os canais de televisão gospel ficarão para trás. Os patrimônios das igrejas ficarão para trás. As placas das igrejas ficarão para trás. O que levaremos para o céu? Levaremos o que a ferrugem não pode corroer. Está lá em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O seu coração está em Gozém ou em Canaã? A mulher de Ló olhou para trás, porque o coração dela estava lá atrás, estava em Sodoma, lá em Sodoma. E ela então olhou para trás e perdeu uma grande oportunidade de livramento. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 19, verso 24 ao 26, que o Senhor fez chover chuva de enxofre e fogo sobre Sodoma. Deu livramento, mas a mulher de Ló olhou para trás. E quantos, em meio à adversidade, querem olhar para trás? Porque Gozém é isto mesmo. Gozém prende a gente. É os atrativos. É tudo que esta vida oferece. E olha, viver vida cristã nesta terra não é ruim, não. É boa. Deus cuida. Deus prospera. Mas, por fim, tem que ser a vida eterna. Tem que ser a Canaã celestial. Paulo diz que aquele que espera em Cristo somente nesta terra é o mais miserável de todos os homens. Aquele crente que espera ser crente somente nesta terra é o mais miserável de todos os homens, porque estiveram perto do altar para viver para esta terra e perder a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que Paulo escreve em Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 4, ele diz o seguinte: portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, Canaã celestial, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, na Canaã celestial, e não nas que são da terra. Porque você já está morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Ele nos conduzirá para a Canaã celestial, encontrará com a igreja nos ares e nos conduzirá para a Canaã celestial e não para Gozém. Estou chegando no finalmente dizendo o seguinte, tipificando aqui, a mulher de Ló representa a igreja que olha para o mundo, e o crente de Paulo, aquele que olha para cima. Para onde você está olhando neste tempo de pandemia? Para que tudo volte como era antes neste mundo? Ou para você voltar os teus olhos novamente para a palavra de Deus, buscando novos céus e nova terra, onde aquele que nasceu de novo deve buscar as coisas que são de cima. Por isso Jesus nos confortou. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Senhor, Jesus não está em Gozém, ele está na Canaã celestial. Verifique lá a placa, quando você veio dirigindo na fé, verifique a placa apontando onde era a Canaã celestial. Jesus está lá e já preparou morada. Meu amigo, cristão, o que você busca nesta pandemia? Quando foi para o povo de Deus sair de Gozém, eles ficaram com saudade de tudo que Gozém oferecia. Quando saíram de Gozém, tiveram até saudade da escravidão. Era melhor ser escravo e tendo os temperos e a comida do Egito. Olha só que coisa. Mesmo depois de ter visto as maravilhas de Deus, os livramentos de Deus, mar vermelho se abrindo, o povo ainda teve saudade da escravidão.
teve saudade do mundo. Gozém cega a espiritualidade do povo de Deus, porque os faz materialistas. Este cristianismo materialista de Gozém, que nos faz prosperar, e Deus faz e permite. Deus nos dá tudo isso, mas para liberalidade de coração, e para entender que tudo vem dele, tudo é dele, e que nós deixaremos tudo, e um dia seguiremos ao encontro dele sem nada, levando somente a nossa fé. Levaremos somente a nossa fé. Quando o povo de Deus saiu de Gozém, teve saudade do Egito. E é isto mesmo. Essa pandemia com 100 dias já começou a destronar a visão materialista. Está fazendo a humanidade virar um caos. 100 dias. No Egito bastou 10 pragas para Deus libertar o seu povo lá da mão de Faraó. Num piscar de olhos, a igreja sairá desta terra. A gente tem que estar atento. Nós estamos em quarentena como igreja. Deixa eu fazer uma pergunta, chegando mais perto de você. Está com saudade de Gozém ou de Canaã? Você está com saudade da sua vida comum, do dia a dia, como um cristão inserido numa sociedade? Ou você está começando a ter saudade da Canaã celestial, dentro do grande propósito de Deus de salvação da humanidade? Uma igreja materialista se torna incrédula nos dons e no miraculoso. É isto. Uma igreja materialista faz de uma epidemia algo natural que surgiu, como se Deus tivesse cochilado, dormindo, e não percebeu que surgiu um vírus. Oh, Deus, na hora que o Senhor cochilou, apareceu um vírus. E Deus falou, onde? Que eu não vi. Lá no Egito, diz que as pragas vieram pelo dedo de Deus. Esse mesmo dedo que quer nos indicar a Canaã celestial, dizendo, olha, eu sei que vocês estão gostando de Gozém, que vocês estão gostando de ser igreja, mas eu preciso apontar para vocês que a Canaã celestial, o meu filho já veio, já preparou morada, ele agora quer a sua noiva adornada. E agora há uma grande diferença nas virgens prudentes e imprudentes, porque agora conta o azeite. Ainda dá tempo para comprar o azeite. Logo se ouvirá uma voz dizendo, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. É sair de Gozém e ir ao encontro do noivo para Canaã celestial. Muitos estão pondo mais fé na ciência do que na intervenção divina. Para Deus basta uma palavra. Os cuidados de Deus sobre a igreja estão sobre nós nesta terra, mas Ele não vai invalidar Canaã. Temos que ficar atento, não acostumarmos com esta vida, buscarmos o que é necessário, o pão de cada dia, estabilidade, futuro para os filhos, etc. Mas não podemos perder de vista a Canaã celestial, porque Gozém é Gozém e Canaã é Canaã. Eu quero terminar aqui dizendo para você o seguinte: Gozém tinha sobrevida para o povo de Deus, não era para sempre. Esta terra, gente, não é para sempre. Um dia ela será totalmente destruída. Gozém vai passar. Existe Gozém hoje?
Tem a cidadezinha lá no Egito, alguns achados arqueológicos, com as cidadezinhas lá de Pitom e etc., que eram cidades celeiros da época do faraó, da época do povo de Deus. Só tem ruínas, porque Gozém passou a oportunidade para o mancebo rico. E ele não quis distribuir a sua riqueza com os pobres, e por fim ele perdeu a riqueza que o próprio Império Romano depois, possivelmente, tomou ou confiscou. Então Gozém tem sobrevida para o povo de Deus, mas a Canaã celestial será para todo sempre. Nesse tempo de Páscoa, Deus, que exigiu do seu povo lá no Egito, para que eles pudessem se reunir em casa. O povo de Deus ficou em quarentena em casa. Se você for ver os dias que eles ficaram em casa, olha, passou de 3 semanas. Eles ficaram em casa, vigiando em casa, comendo pão ázimo, sem fermento em casa. Depois eles separaram um cabrito com ervas amargosas e comeram com a sua família, porque a Páscoa é passagem. E eles deveriam estar vestidos, pronto, cajado na mão, cingidos os pés com suas sandálias, pronto para sair de Gozém, sair do Egito e ir em direção a Canaã. Hoje nós estamos em quarentena na nossa Páscoa, na nossa ceia, onde o cabrito nos remete a Cristo. Já participamos dele. Jesus falou, olha, verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Fazei todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Nós estamos fazendo isso, hoje estamos fazendo em quarentena. Hoje o anjo da morte está girando a humanidade e nós estamos guardados em Cristo. A palavra de Deus para nós nestes dias esteja cingido, com o cajado na mão, cingido os teus pés, com suas sandálias, pronto para sair de Gozém, porque Gozém é Gozém, Canaã é Canaã. Sai desta terra, povo meu. É Deus reunindo o seu povo na quarentena e trazendo-os para a sua palavra. Tem prestado atenção nisso? Nós estamos em nossa Páscoa cristã. Eles estavam em quarentena lá no Egito. E nós estamos na nossa quarentena nos dias de hoje. Lá no Egito, o anjo da morte, nos dias de hoje, o anjo da morte também. Lá, o sangue do cabrito nos umbrais davam livramento. Hoje, o sangue de Cristo em nossa vida nos deu livramento do pecado e da morte. Se lá eles tinham que comer em família, nós hoje também em família. Se lá eles tinham que comemorar e tinham que estar pronto para sair do Egito, nós também em quarentena devemos agora nos voltarmos à palavra de Deus, prontos para sair. E eu quero enfatizar mais uma vez, Gozém é Gozém, Canaã é Canaã. Assim como os judeus na Páscoa deles, nós cristãos devemos comer a Páscoa do Cristo. Devemos estar preparados para a partida, sair de Gozém. Você está preparado? Está pronto para o arrebatamento? Você tem certeza do seu nome escrito no livro da vida? Você crê nesta palavra? Você entende que é o dedo de Deus neste tempo, separando as nações para não dar tempo, para que eles se reúnam e a mensagem ainda, não deixe de alcançar muitos. Então, as nações estão separando e a igreja unindo para que a mensagem ainda alcance os últimos que têm que ser alcançados. Mas logo as nações se unirão e a igreja se tornará menos essencial. É tempo ainda de buscar azeite. É tempo ainda de nos reunirmos. É tempo ainda de buscarmos as coisas que são de cima. Portanto, meus irmãos, não se acostume com Gozém. Viva hoje como se Cristo viesse hoje. Estejam cingidos os vossos lombos. E uma feliz Páscoa. Vamos orar? Coloque
a mão no seu coração. É um tempo de reconciliação, é um tempo de salvação, é um tempo de nos voltarmos à palavra de Deus.